Aí arruma o que eu. Agora, né? Bom, Então, então boa deixa eu noite. só consertar, não é o capítulo 10, é o capítulo 11. O capítulo 10 foi a semana passada com a Luciane Pires. Isso aí. Então, gente, hoje a gente vai estar falando aí da autoestima. Semana passada, a Lu iniciou a terceira parte do livro, O Desenvolvimento das Virtudes, e hoje, né? Aí ela falou do capítulo 10, a mudança de paradigma, e hoje a gente vai falar sobre a, a autoestima. Mas para a gente começar e para acalmar os nossos corações depois desse entrevero aí com as dificuldades tecnológicas, né, a gente vai dar uma relaxada, que nós podemos chamar de meditação, né? Mas a partir de agora que a gente se coloque aí de uma forma bem confortável, ouvindo essa música linda, que ela possa penetrar as suas energias, todo o nosso ser, acalmando, tranquilizando os nossos corações. E dessa forma a gente vai sentindo uma paz. Procure se deixar envolver pela música. Vamos procurar abrir os nossos olhos devagar e ver essa imagem, as pétalas caindo dessa árvore suavemente, a simbolizar a troca da estação. E a música de novo enche o nosso corpo.
agora de olhos abertos, né? Nos sentindo nessa paz, com harmonia, com equilíbrio. Nós vamos dar início ao nosso estudo da noite e vamos falar hoje sobre a autoestima. A gente vai falar hoje sobre essa força que a gente tem dentro de nós, cada um tem, mas que às vezes a gente esquece um pouquinho. E ela é uma força poderosa para todos nós. Antes de começarmos a fazer conceitos, aquele papelzinho que eu pedi para todo mundo pegar, e quem não pegou, pega lá um papel e uma caneta, para a gente deixar anotado 3 respostas que eu vou colocar as perguntas agora. Primeira pergunta: quando foi a última vez que você se elogiou? Quando em tempo? A 1 hora? Há 10 horas? Há um dia? Ah, foi semana passada? Foi há um mês? Foi há 6 meses? Ah, nem lembro. Essa é a primeira pergunta. Quando foi a última vez que você se elogiou? Vamos para a segunda. Resposta é simples. Se você tivesse agora de dizer uma qualidade sua, qual seria? Uma palavra só. Quem conseguiu? Se tivesse que dizer uma qualidade sua, qual seria? Ah, mas temos, hein, gente? Vai buscando nos arquivos psíquicos aí que tem, hein? Escreve aí e guarda. Vamos passar para a próxima? Escreva algo de que você mais gosta em você. Pode ser um talento, pode ser um jeito de que você tem de lidar com as coisas. Uma coisa que você fala assim, poxa, mando bem. Eu mando bem fazendo isso. Todos responderam. Então, agora, nós vamos guardar, por enquanto, essas respostas, tá bom? E aí, podemos Mas, todos? Todos mas, já escreveram? mas, calma aí que eu estou escrevendo as perguntas e estou botando as escolhas. Né? Mas não precisa escrever as perguntas, não, tá, ouvinte? Se você não quiser, tá? É Tá, só respostas bem pequenininhas com uma palavra, para que a gente vamos, possa vamos lá. continuar, tá bom? Então vamos lá, gente. Isso só foi o início, né? E aí, vamos lá. O que que é autoestima? Quem quiser pode abrir o microfone e dar uma ideia rápida, uma frase. O que que é autoestima para você? É que você tenha mais atitudes, ter mais atitudes, Ter mais atitude. Quem mais? Gostar de si próprio. Gostar de si próprio. Seria se auto valorizar, Pode repetir? uma valorização da gente Sim. mesmo. Sim, valorização de si mesmo. Alguém mais gostaria de falar?
Eu acho que a autoestima também está muito ligado a você aceitar aquilo que você é, da maneira como você é, né? Hum, Autoaceitação. Você se olhar e falar, eu estou bem comigo. O isso que aí. os outros pensam. É. Então, gente, é tudo isso aí, né, que vocês falaram junto, né? O Jason traz para a gente esse conceito de que autoestima é um conjunto de elementos aceitos como verdade em relação a nós mesmos. É como nos vemos externa e internamente, como se fosse o retrato que a gente tira de nós próprios. A gente se olha e a gente se vê. É como a gente se percebe no mundo. E dessa autoestima decorre, gente, uma série de atitudes na nossa vida, tá? Onde a gente estiver, a gente vai refletir esse nosso estado psicológico, que ele é interno, né? Em casa, no emprego, na escola, enfim, na vida de relação, na casa espírita, nós vamos sempre agir de acordo com a nossa predisposição íntima, né? E eu vou dizer para vocês que aqui a autoestima, desculpe, é um requisito de sobrevivência emocional muito importante. E muitas vezes a gente deixa ela de lado. E ela vai nos levar ou à vitória ou a derrotas, né? Mas o interessante da autoestima, que no geral, normalmente é somente o nosso ponto de vista. É uma questão de ponto de vista da mente, da nossa mente, né? Então, a gente pode se achar inteligente e belo, bonita, isso me dá confiança. Mas eu posso me achar meio orelhudazinha e feia, e isso me deixa muito insegura. Então, na maioria das vezes, quando ele nos traz esse conceito de que é uma questão de ponto de vista que a gente tem de nós próximos, porque muitas vezes não corresponde à realidade. Não corresponde à realidade. Então, gente, tem até um. O Jason, ele. Ah, isso aqui é bonito de se ver, peraí. Onde nós estivermos, a gente vai estar refletindo esse estado psicológico interior. Então, essa imagem, ou eu estou me aceitando como sou e vou ter bastante segurança, ou então eu vou ter dificuldade nisso daí. E ele traz uma pesquisa de um psiquiatra, um psicólogo cubano, sociólogo também, que ele fez com adolescentes. E isso é muito patente para a gente poder entender a questão da autoestima, a questão do complexo de inferioridade na adolescência, né? Muitas meninas, muitos meninos, adolescentes se julgam feios ou inseguros diante daquela turma. Às vezes é um pequeno detalhe físico, que pode ser o cabelo, pode ser uma pinta, a orelha, o formato da orelha, e isso traz um vulto, um tamanho, aquilo cresce no adolescente que é desproporcional, por exemplo, a orelha dele não ser tão bonitinha, mas isso reduz a autoestima dele demais. Muitos procuram até ajuda com remédios, né, para tratar essa insegurança interior, quando, na verdade, é uma coisa interior que tem que ser tratada mesmo, né? Porque a sua ótica é exatamente isso que a gente tá falando. Os adolescentes normalmente sonham com cabelo, com nariz, com corpo, né? Com postura de artistas que vêm na televisão, mas não se olham e veem quais as potencialidades que eu tenho, até por conta da própria adolescência, não é? Então, gente, autoestima não é ser perfeito ou se achar melhor que outros. Eu me amo, eu sou o melhor. Não, autoestima não é isso. É reconhecer o nosso próprio valor e aceitar as nossas imperfeições e nos tratar com respeito. Isso com relação a nós mesmos, autoestima é isso. Eu me reconhecer, saber o meu valor, as minhas imperfeições e lido com isso
de forma respeitosa. E hoje a nossa proposta aqui é juntos a gente descobrir algumas práticas que fortalecem a autoestima em nós. Porque ter, né, uma boa autoestima é entender que cada um de nós aqui nessa sala hoje tem qualidades únicas, cada um de nós aqui, e que cada um de nós merece o respeito dos demais e de si mesmo, amor, cuidado, sobretudo de si mesmo, que às vezes a gente deixa de lado, né? Muitas vezes a gente passa uma existência inteira buscando aprovação externa. O que seria essa aprovação externa? Vou dar um exemplo. Um elogio. A gente tem necessidade que o outro nos elogie. A gente busca sempre uma aprovação que vem de fora da gente. Não eu me olhar, nossa, hoje tô arrumadinho, né? O cabelo até que tá direitinho, tá arrumadinho hoje, né? Eu procuro sempre esperar, pô, Jorge nem falou que meu cabelo tá arrumado. Isso é aprovação externa, né? A gente passa uma existência querendo reconhecimento. Poxa vida, fui lá, me dediquei no sábado e ninguém falou nada, porque eu quero que reconheçam aquilo que eu fiz. Isso tudo é aprovação externa e validação, que aquilo que eu fiz, não, aquilo é o caminho, não é caridade, ou seja lá o que for que a gente, não, é trabalho sério. Então a gente passa muitas vezes essa vida inteira buscando isso, para que a gente consiga ser feliz, quando, na verdade, a gente não precisa se medir pelos olhos dos outros. Não, não queremos ser melhores que os outros, mas nós não precisamos nos medir pelos olhos dos outros. À medida que a gente vai aceitando as nossas imperfeições, as nossas dificuldades, a gente vai construindo a autoestima, celebrando pequenas conquistas, mesmo que sejam pequenas, mas a gente celebra. Então, é interessante que eu li um autor que ele diz que cuidar da autoestima é igualzinho fazer exercício, todo dia, né? E ele dá assim, ó, o exercício diário, por exemplo, né? Fale com gentileza consigo mesmo. Por que que só falamos com gentileza com o outro? Quando a gente sabe colocar os limites, olha, infelizmente isso eu não vou dar conta de fazer hoje. Eu estou dando um limite que vai extrapolar a minha capacidade naquele dia. O exercício diário de reconhecer as próprias conquistas. Gente, cada dia para nós é uma conquista, sim. Quando a gente passa um dia inteiro sem ser agressivo com um companheiro, sem ser egoísta, são conquistas, né? Espirituais e tantas outras também materiais. E um exercício que é fantástico, é a gente compreender que errar faz parte do caminho, né? Faz parte do nosso processo, né, de aprendizagem. O erro. Isso tudo são exercícios diários que vão nos auxiliar a cuidar dessa força que nós chamamos de autoestima. E a gente. Márcia, Oi? tem até uma. Às vezes a gente vê, né, essa postagem aí da internet, uma frase interessante que fala assim: a pessoa conversando com a outra diz assim: poxa, se eu soubesse o que eu sei hoje, eu não tinha errado tanto. Aí o outro fala: não, se você não tivesse errado tanto, você não saberia o que você sabe hoje. Isso Né? aí. Isso é A gente interessante. está, é isso aí, né, João? A É um gente está processo de ensaiando, né? amadurecimento. Em erro e acerto e está amadurecendo com os nossos equívocos, é exatamente. Então, vamos lembrar, a gente não precisa ser perfeito para ser digno de respeito até de nós mesmos, não é? Porque nossas histórias, Jorge acabou de falar, as nossas lutas, os nossos equívocos já fazem de nós um ser que já conseguiu chegar até aqui. Nós temos que pensar nisso, né? E
Deixa eu só tirar daqui. Autoestima é esse olhar com carinho, mesmo no dia nublado, naquele dia assim, hoje não estou bem, não. Hoje não estou bem. E a gente se olhar com carinho, né? Percebendo que nós sim somos obras do Pai, filhos desse mesmo Pai, e estamos aqui buscando, né, essa compreensão de toda uma existência para a gente viver melhor. Deixa eu ver o que que temos aqui. Nós não, né? A vida sempre ela vai nos colocar à prova. A gente sabe disso, a gente vive num mundo de provas e expiações, né? Mas tem dias que a palavra das pessoas vai ser mais forte para nós. Aquilo que a gente ouve, assim, por uma crítica construtiva, ou que a gente não leva muito adiante, não tem um dia que fica pesado para nós, comparações ficam mais difíceis para nós. Mas nós não precisamos ser perfeitos para sermos pessoas incríveis. Podemos sim. O nosso valor está naquilo em que a gente consegue construir e que a gente se respeita por ser dessa forma também. Quando a gente acredita naquilo que a gente se predispõe a fazer, né? Somos feitos de imperfeições, somos feitos de talentos, né? E de sonhos também. Todos aqui, reunidos aqui nessa sala. Que vamos procurar não esperar que o mundo valide. Não, Márcia, você fez bem, você fez certo. Porque a minha consciência está dizendo do que eu estou fazendo agora, não é? Isso é eu olhar para dentro de mim mesma, né? E ver. Então, a gente precisa ser verdadeiro. Primeiro conosco, nos aceitando como somos, né? Respeitando todas as nossas limitações também. E as nossas conquistas, até aquelas que são bem pequenininhas, né? A gente tem que respeitar. E eu li também um cara falando uma coisa muito legal. Olha, sempre que a dúvida bater, se lembre, você já venceu muito para chegar até aqui, né? Nós todos, como diz o Haroldo Dutra Dias, nós somos a nossa melhor versão. Hoje é a nossa melhor versão. Hoje somos o iPhone 17. Porque já fomos o Motorola tijolão, né? Lá atrás, vamos lembrar disso. Os mais novos não vão lembrar, mas a gente lembra, né? Então, a autoestima, ela surge quando a gente se permite ser como somos, né? Quando a gente entende isso. E, e aí, gente, eu não abri muita coisa para comentários, porque agora nós vamos fazer um quiz, não, não é quiz, não. É uma série de itens que eu vou colocar aqui. E no papel vocês vão marcando. Vai ser do número 1 ao 21. E aquele item que você se sentir, se identificar, não, isso eu acho que é um comportamento que eu tenho. Você marca. Cada um aí, individualmente. Tá bom? Todo mundo com papel aí? Bora lá então, hein? Essas reflexões que nós estamos trazendo hoje. Primeiro item. Você esforça-se constantemente para ser perfeito, porque lá no seu interior você precisa do elogio, porque você só era elogiado quando você acertava na infância. Então você trouxe para a vida adulta que para eu ter elogio, eu tenho que acertar, e para eu acertar, eu sou perfeito. Preciso ser perfeito em tudo que eu faço. Então, primeiro item, esforça-se constantemente para ser perfeito em todos os aspectos da existência, tá? Na casa, no trabalho, no lar, enfim. Quem se identificar, se quiser numerar a folha de 1 a 21 e depois marcar, também é um caminho, tá?
você tem sensibilidade excessiva à crítica. Toda crítica que nos fazem é uma tortura. Tenho muita dificuldade com crítica. Sou muito sensível. Eu vou passando, se vocês acharem que está um pouco rápido, vocês vão me falando, tá bom? Deixa para depois tudo que ninguém está te cobrando. Olha que comportamento interessante. Se não está sendo cobrado, eu vou empurrando com a barriga. E isso está desde eu ir ao médico, eu procurar um dentista, melhorar minha alimentação, fazer um exercício físico. Eu vou deixando para depois. Tudo que ninguém está ali no meu pé. Como é que é? Bora? Fuga em fantasias. Você perde tempo muito grande num mundo imaginário. Existem pessoas que se perdem muito num mundo em que lá, nesse mundo, são competentes, são valorizadas, sobretudo. Isso às vezes acontece em rede social, muita coisa, às vezes na pornografia, às vezes numa minissérie atrás da outra para viver vidas que não são nossas, ou então sair para comprar compulsivamente. Isso é fuga em fantasias. Será que eu me identifico com esse comportamento, nesse ou naquele aspecto? Outro item. Excessiva necessidade de controle. Eu tenho que controlar tudo e todos. E às vezes gastamos tanta energia com o incontrolável, né, que a gente não tem nem energia para realizar aquilo que pode ser realizado. Então, às vezes, a gente se vê, né, em comportamentos assim. Dificuldade em aceitar elogios. Eu não gosto de ouvir. Eu estou colocando eu na primeira pessoa, dando um exemplo para facilitar o item, tá, gente? Eu não gosto de ouvir alguém me dando os parabéns, né? Eu fico com vergonha, aniversário complicado, né? Se alguém fala assim, nossa, Márcia, você tá com uma roupa tão bonita. Eu falo, comprei bem baratinho. Porque como eu não aceito que eu sou bonita, eu mudo o assunto. Então eu tenho dificuldade de aceitar elogios, eu fico com vergonha. Desconforto com atenção focada para si. O dia do aniversário é um exemplo disso? Ou numa exposição em que você ali é a pessoa que está em evidência, né? Você é o centro das atenções. Fica muito desconfortável com isso, até porque muitas vezes a gente acha que não merece aquele lugar. Outro comportamento. Fica constantemente na defensiva. Quando a gente não aceita uma crítica, né? A gente acredita que essa crítica diminui o nosso valor, a gente acha que o outro não tinha nem motivo para nos criticar. Aí o que que a gente faz? A gente critica aquele que nos criticou. Então, estou sempre na defensiva. Quando alguém fala alguma coisa, eu não ajo, eu reajo àquela fala. Quando alguém está argumentando comigo, eu já estou preparando o meu argumento sem ouvir o do outro. Então, estou sempre na defensiva. 9. Necessidade exagerada de aprovação. Eu preciso que as pessoas aprovem o tempo todo aquilo que eu faço. Porque eu não tenho dentro, muitas vezes, né, essa aprovação minha.
Então eu preciso que o outro me aprove. 10. Relutância em expressar as suas opiniões ou necessidades por medo, às vezes, de ser egoísta, né? Vamos combinar um grupo de sair. Aonde nós vamos? Aonde vocês quiserem. O que que nós vamos comer? O que tiver para comer. Às vezes a gente vive margeando a vida do outro, porque muitas vezes achamos que a gente não merece ser protagonista nem para escolher o sabor da pizza. Que vocês quiserem. Então, a relutância em expressar opinião, necessidade, por medo de ser egoísta. Esse é um comportamento. Evita interações sociais por medo de julgamento ou por se sentir inferior aos outros. Eu não vou naquele lugar não, eu me sinto, sei lá, não me sinto muito bem. Eu olho para o Facebook, eu olho para o Instagram e tá todo mundo tão feliz, está tão bonito. Não, eu prefiro não ir. 12º. Conta vantagem e exagera no que fala. Algumas pessoas exageram as suas realizações próprias, as suas qualidades e nem percebem, tá? E fala muito para que as suas fragilidades e os seus medos não venham à tona. 13. Dificuldade em estabelecer limites, né? A gente se deixa atropelar pelas situações, pelos outros. Não, eu posso sempre fazer, eu estou sempre disponível para que a gente possa se sentir amado, seja na família, na casa espírita, qualquer lugar, no trabalho, não é? Porque eu não consigo estabelecer um limite daquilo que me é possível fazer. Minimiza as próprias conquistas. Isso é comum. A gente não percebe. Muitas pessoas não percebem. Cada pequena conquista, como a gente falou anteriormente, é uma vitória, né? Que merece ser comemorada. Então, às vezes, muitos de nós minimizam as suas próprias conquistas. Insegurança em relacionamentos. Eu acho que sempre o outro é melhor do que eu, né? Que se meu companheiro vai se deixar atrair por alguém, ou então uma amizade, vai chegar uma outra, vai tirar a minha amiga de mim. Estou sempre insegura em relação a relacionamentos. Evita desafios. Quando não queremos sair da zona de conforto, com medo de errar, medo de falhar. Então, se eu ficar aqui, não, tá bom aqui para mim. Muitas vezes a gente age assim. Tendência a se apegar a relacionamentos tóxicos e abusivos. Existem muitos relacionamentos tóxicos e abusivos, e às vezes existem pessoas que têm uma tendência muito grande em manter relacionamentos em que é menosprezado, muitas acusações infundadas, mas nos apegamos a esses tipos de relacionamentos, muitas vezes. Dificuldade em pedir ajuda. Algumas vezes é porque eu não preciso de ninguém, eu me basto. Outras vezes, meu problema não é importante, eu não mereço a atenção das pessoas. Como é que a pessoa vai parar o que ela está fazendo para vir aqui me ajudar? Não,
Tem muita coisa para as pessoas fazerem do que ficar olhando para mim. Não tenho dificuldade em pedir ajuda. Sensação constante de ser um impostor. Olha que coisa interessante. A síndrome do impostor. Mesmo quando se consegue uma boa posição, seja profissional, dado o seu esforço, né? A gente sente que está enganando o outro. Que não, a outra pessoa tinha que estar ali, menos eu. É para qualquer outro, não é para mim. É como se tivesse tomado o lugar de outra pessoa, né? Em nenhum momento passa assim na cabeça, nossa, todo mundo está dizendo eu devo ser bom mesmo nisso que eu estou fazendo. Síndrome do impostor. 20. Relutância em investir em si mesmo. Por exemplo, investir na educação, fazer um curso de inglês, fazer um curso técnico, investir na minha saúde física, saúde mental, né? Até comprar aquilo que eu posso comprar, né? Mas eu acho que não sou merecedor disso. E a última, preocupação excessiva com a aparência física, né? A olheiro, cabelo, nariz, enfim, a busca de um padrão, né, fora daquilo que seja razoável, né? Então, gente, coloquei aqui para gente 21 itens. E aí, assim, reflexões. Qual ou quais, né, nós identificamos em nós mesmos? Quem se sentir à vontade, quiser colocar em números no chat, fique à vontade, porque isso nos auxilia, nós estamos aqui trabalhando em conjunto, mas fiquem à vontade, tá? Se quiser colocar no chat, número, somente sem fazer qualquer comentário, pode colocar, tá? Se não quiser, também não tem problema, tá? E eu vou voltar aqui no compa. A Cris colocou aqui para gente que ela se identificou com 9. Eu estou escrevendo aqui também. Cadê o chat? Sumiu aqui, gente. Ô, Mira, não estou achando o chat, Mira. Achei. Ele mudou, né? Ô, Márcia, Mudou. sabe uma coisa que eu reparei, né, agora? Teve alguns que eu escrevi não mais. Fiquei tão feliz que era. Tem os não mais, porque teve alguns que realmente era na minha cara. Mas hoje, com a graça de Deus e com o amadurecimento, a gente deixa para lá. Você tem, também com 72 anos, a gente melhora um pouquinho, né? Então, teve alguns que foi assim, não Que mais. bom, não é? Não serve para Mas alguma coisa a gente envelhecer, né, a gente? idade, né, Miri, tá certa, né, gente? Não importa a quantidade, né, que a gente tenha marcado. Isso daí não importa. Eu vou voltar no compartilhamento para a gente continuar e aí a gente vai abrir um pouquinho para estar falando, porque, gente, todos esses aí são sinais de quê? Eu pergunto para vocês. Pode falar em coro. Baixa autoestima. Todos. Todos esses 21. E tem muito mais. Isso foi uma live que o Rossandro fez e eu tirei dele ali a esses pontos. Tinha mais alguns, né? Porque todos são sinais de baixa autoestima. Todos. Não vamos nos desesperar se a gente marcou 15, se a gente marcou 20. Não, que bom que nós estamos aqui, tendo lucidez para olhar esses comportamentos aí e perceber que fazem parte do nosso cotidiano, muitos deles, e que estão sabotando.
estamos sabotando a nossa vida, né? Olha que bom, é importante a gente refletir. Isso que a gente trouxe hoje aqui é reflexão, não importa a quantidade. Todos nós temos uma história, todos nós temos uma vida, temos uma infância, temos diversas outras encarnações, né? Mas a gente pode olhar para esses itens aí e falar assim: peraí, estou me sabotando demais, não é? Não estou dando limite. Eu preciso me organizar melhor aí, não é? Muitos deles, gente, todos eles são mais comuns do que a gente imagina. Eu nunca tinha ouvido a síndrome do impostor. Eu sabia do comportamento, mas não sabia que tinha esse nome. Olha isso, gente. Eu achar que por eu ter galgado um plano, seja profissional, eu estou enganando o outro, que o outro que tinha que estar no meu lugar. Você vê como, porque lembra lá no início que a gente falou que tudo está na nossa mente? Tudo está aqui, na nossa mente, né? Então, a gente colocar no chat, se quisermos, nos ajuda a verificar, poxa, nós estamos todos caminhando, né? Numa busca. Hoje aqui é um despertar para essa busca, né? Nós estamos aqui para cuidar de nós mesmos. Por isso que a gente está aqui hoje. Essa imagem nos ajuda a entender que nós estamos regando esse coração. A gente está aqui para isso, porque a gente decidiu espontaneamente olhar para os nossos pontos, esses 21 que eu trouxe aí, e falar assim: olha só, eles estão sendo obstáculos, né? Tô com dificuldade de caminhar por mim mesma, porque eu não estou dando conta de lidar com diversas situações. E aí, aqui, eu queria perguntar para vocês: qual desses itens mais chamou a atenção? Aí vocês podem abrir os microfones, vamos conversar sobre isso um pouquinho. Será que vai ser o medo da rejeição? Será que é o síndrome do impostor? Ou então, né? O que que vocês acham? Quem quiser pode responder no chat também. Aquele que mais chamou a atenção, falou assim: caraca, né? Acho que tem mais, ó, o que mais te incomodou também pode responder nesse sentido, ou aquele que mais te surpreendeu. Podem abrir os microfones e vamos conversar, gente, né, sobre isso. Márcia, Sim, é Luciana. meu querida. Eu acho que para mim o que mais marca assim é essa na baixa autoestima, essa falta de amor próprio, sabe? Da gente o tempo inteiro a gente se desmerecer. No meu caso, eu acho que a vida inteira foi isso, sabe? De nunca ter um elogio para mim mesma. Sempre críticas muito que te destrói mesmo, sabe? Você considera que você não é capaz, talvez por questões da infância mesmo, né? Porque na Sim, nossa época a gente até acabava apanhando mais e tal. Então, eu acho que isso sempre é como se para mim fosse sempre um gatilho. Cada vez que eu fosse cometer algum erro, eu ia ser punida por aquilo, né? sim, Então, eu acho que a minha autoestima a vida toda sempre foi baixa. E quando você perguntava assim, qual é o elogio que você tem para você? O que você faz de bom? Não me vem nada na mente. É uma coisa muito triste da gente perceber, né? Então eu acho que é essa questão mesmo, da gente não saber se valorizar, se sim, elogiar, sabe? Para mim sim. marcou bastante essa parte. E Lu, então você pode, não precisa ser agora, mas você vai descobrir uma qualidade sua e escreve. E nós temos que tomar muito cuidado para a gente não repetir comportamentos, porque isso foi a forma como você aprendeu, para que você não repita com seus filhos, né? Também. Sim, É, a gente é, tem que tomar cuidado, porque a gente está se enxergando agora, todos nós sim. aqui, né? Nenhum Essa, de nós está com a autoestima lá em cima, nenhum de sim, nós.
né? É tanto que com meu filho eu tive que mudar mesmo, porque com esse Sim, excesso de perfeição, com essa busca sempre do elogio de fora e tudo, se eu não mudasse, o meu filho estava perdendo a própria essência, né? sim, Então perde a foi própria sim, essência. tive que mudar por causa disso mesmo. Mas que Obrigada, bom, viu? nada, é o filho, né, nos ajudando a crescer, né? É, Muito bom, muito É. bom. Então, nesse item 18, quando você coloca dificuldade em pedir ajuda, eu sou assim, mas não é nenhuma das questões que ela traz, que o Rossanto traz. Na Ah, verdade, a minha dificuldade de pedir ajuda é porque eu acho que eu tenho que resolver. Sabe, tipo assim, eu entendi. tenho que dar conta, Gente, sabe? ela não gosta de pedir carona, tá? Vou dizer como ela. Não, é uma coisa assim, especialmente dentro da doutrina, aquela coisa assim, eu tenho que dar conta, sabe? Sim, Eu me sinto tão assim. E não é assim, aí eu fico lendo o que ele escreveu, né? Porque eu tô e não é assim, não é porque meus problemas são mais importantes ou merecem atenção. É porque eu acho que às vezes eu sou muito. Então eu acho que eu tenho que dar conta daquilo, sabe? Não é que eu não quero pedir ajuda, porque mas será que por trás disso, pode Miriam, ser. também não está um perfeccionismo, Não, né? sim, Porque, o perfeccionismo é um né? Com problema. certeza, né? Tem algo aí por trás disso, um É, plano de fundo, né? E a gente, olha que oportunidade que a gente está tendo, né? De estar e E falando. aí. parece que tem junto, né, uma dificuldade de pedir ajuda, é forçar uma autonomia pessoal e como se não quisesse dizer, eu não posso, eu não estou conseguindo, eu estou cansada, eu não consigo Sim, fazer hoje. sim, isso Então, aí, mas Solange. Solange, ao mesmo tempo que uma vez eu dei uma caída, né? Aí eu falei até para um amigo, puxa vida, o pessoal, sabe? Tipo assim, eu também preciso de ajuda. Aí ele falou, mas você é tão forte. Ah lá. Você deixa de pedir, aí as pessoas acham que você não precisa mesmo. E uma hora que você dá uma Mas eu já necessidade, escutei isso também, você é Miriam. tão forte, como assim você precisa? Então, tem essas É, coisas também, né? sim, Eu também já ouvi isso. É, Só que a gente, por dentro, a gente sabe onde é de vidro, né? é. sim. Vamos lá, vamos lá, Antônio. Você gostaria de falar, Antônio Carlos? Essa questão 18, A ela me, 18. 18 me chamou muita atenção, A porque dificuldade de pedir ajuda, Olha né? lá, a Antônia é, do clube. me ajuda. Hoje, eu fico aí, estou de acordo com a Miriam, né? Hoje não mais, mas a Ah, minha vida toda sempre foi que eu vou incomodar, que eu posso fazer sozinho. É assim uma situação bem. Eu poderia pedir ajuda, tantas coisas que eu poderia pedir ajuda, mas, no entanto, a questão. Aí a gente vê, hoje a gente vê com mais clareza, né, a questão do orgulho fala um pouco mais alto, Também. e aí você se coloca como. É melhor você acreditar que vai incomodar e por isso você não vai causar incômodo. Então é melhor você não pedir. Faz você. olha isso, né? E quantas vezes a gente deixa aquilo fica muito pesado, quando a gente podia estar dividindo com o outro, né, Antônio? E colocar as nossas fragilidades para o outro também, não é? E o que a Miriam também falou, isso é muito comum. Quando você está numa posição em que você está nativa, trabalhando, e você está auxiliando as pessoas, tá? Dependendo com quem você fala alguma coisa, isso eu estou falando que já aconteceu comigo. Mas você, logo você, ou seja, você não tem direito, Não tem você não direito. tem direito nem de Você chorar. não, né? Você não. Aí, então, são tantas coisas que a gente tem que trabalhar, porque essa tal de autoestima, ela é assim, ela é uma linha entre a baixa e a alta muito difícil de controlar, Sim, porque se sim, você não tiver
assim, uma decisão mesmo de querer manter, em pouco tempo você cai, você está lá em É cima, mas de repente verdade. uma palavra, um gesto, um vento, alguma coisa mínima pode te É. derrubar. Sim. Obrigada, Antônio. Vamos lá, tem tanta gente na sala. Vamos lá, Cris, Carlita, quem eu tô vendo? Miriam vai me ajudando. Tem alguém nova que é a Lilian Vasconcelos, eu não conheço. Seja bem-vinda, Mas Maria Lívia. Laura, Miriam Ai, Simone, o vamos lá. Eric, Obrigada, obrigada. Bebel. Carlinha abriu o microfone. Vamos lá. Então, eu tô também, assim como, né, algumas pessoas colocaram não mais. Então, isso para mim me surpreendeu, porque realmente, assim, gente, eu era muito. Agora, não mais. E em algumas eu coloquei um pouquinho. Eu também botei mais Então, ou assim, menos. Muito bom, muito bom. Não escapou nenhuma. né? Então, ainda estou nessa, mas eu gostei de saber que não mais. Eu acho que eu estou na linha da Miriam, né? Estou com 65 anos, a gente aprende um bocado, né? Então, a gente vai mudando bastante. Realmente, esse amadurecimento ajuda muito o olhar da gente, né? Vai mudando para a vida. Então, eu acho que essa procura que a própria doutrina vai também trazendo, né, para a gente de você se conhecer, de você se colocar, né, esse Sim, autoconhecimento que é sempre tão importante. Então, você vai se descobrindo e vai tentando aí, né, melhorar, né, essas coisas todas. Então, achei muito legal, gostei. que bom. É Obrigada, isso. Carlinha. Quem mais? Miriam vai me ajudando. Então, tem Seria Bebel. legal, seria legal botar esse questionário depois no Esdras, No gente. grupo, Para coloco, ele. pode deixar. Mas a É. gente vai botar a gravação, A gravação, mas mas eu pode coloco ali fazer também. separado. É. Então, tem Maria Laura, Miriam Quer Simone, falar, Maria Aline. Laura? Quem quer falar, abre o telefone. Miriam Simone, o Eric, o que que mais te incomodou? Maria Laura abriu o Eu, microfone. já tá. O que mais me incomodou? Eu penso na seguinte forma: às vezes você está numa situação, né, sempre fazendo tudo, sempre sendo forte, sempre ajudando ou fazendo para sua família mesmo, e você é aquela pessoa que, vamos supor, resolve tudo. Aí no momento que você fraqueja, foi o que foi dito já aí, né? No momento pode ser por saúde ou pode ser até mesmo que você não quer mais ficar à frente de alguma situação e se vê sufocada ou se vê muito atarefada e as pessoas te cobram, continuam cobrando, cobrando e acham que você nunca vai cair, que você nunca vai ter problemas para resolver, que você vive 100% o máximo e não é assim, né? E A você gente consegue dar esse limite, Maria Laura? Que é difícil, né? é muito difícil. Eu não consigo. É difícil. É difícil dar limites, é. É isso aí, a gente tem que ir Eu tenho trabalhando uma aqui. dificuldade muito grande, o que me incomoda, né, que hoje eu estou tentando mudar, é o dizer não, né? É Dizer não. verdade, é verdade. A Ela Renata tá aí? A Renata aqui assistindo junto comigo, é verdade, sim. Ela tem muita dificuldade de dizer não. Muito Tem. bom! E ela se Mesmo que eu Agora sim, hein, desdobro Maria? toda, mas eu não digo não. Se eu tiver que ajudar, eu desdobro, sabe? Faço o possível e impossível, mas não consigo dizer não. É. Esse é um defeito meu. mesmo quando ela quer dizer não, ela não Não consigo, consegue. mesmo quando eu quero. O que a gente tem que observar Incomoda nesse muito dizer não. comportamento, gente, é o seguinte: o porquê que eu não consigo? Será que eu preciso fazer isso para eu me sentir amada? Nós estamos falando em planos de fundo de sentimentos, né? Então a gente tem que se observar por que que eu não estou fazendo. Porque para mim eu gostar de mim, eu tenho que falar para ela que tudo que ela quiser eu vou fazer.
Vocês entenderam? Então é Não, isso que a gente... Ah, ela, a maluca lá, ó. isso aí eu não Ô, tô, não. Mar, Isso aí é você uma tocou pessoa. num ponto crucial, né, ô Márcio? Sim. Porque você ser amada é uma necessidade, mas ao mesmo tempo não é obrigatório. A Não. gente pode ser feliz sem ser amada, especificamente como Uhum. sexualmente ou como casal, né? Seja o casal da espécie que for, entende? E ou Uhum. até resolver morar sozinha, você com você e Deus, entende? Sim. E isso aí é uma coisa assim que doía muito em mim. Por exemplo, eu vendo as minhas colegas todas arrumando namorado e eu extremamente tímida, com dificuldade de chegar em alguém ou de pedir Uhum. alguém chegar em mim. Porque em casa eu não me sentia amada. Então Sim. ainda ficava aquela coisa do eu não sou bonita e por que que alguém vai se aproximar de mim? Sim, ainda mais isso na Entendeu? adolescência, quando a gente é mais novo, isso é muito forte, né? E é complexo de Isso é inferioridade, fortíssimo. né? É Eu muito me forte. lembro quando primeira vez que eu escutei Você é linda, eu pedi, repete, porque foi a primeira vez na minha vida que eu estava ouvindo, entendeu? E eu já Então, que estava com 20 bom, anos de né? idade, Ai. E você nem entendeu? respondeu, não, é o shampoo que eu usei, que é novo, que custou Não, eu caro, só né? falei, repete para mim, Isso. porque Gente, eu tinha dificuldade de aceitar isso. sim. Vamos ver quem mais gostaria de falar. Temos ainda alguns minutinhos para a gente dar continuidade. Cris, você tinha aberto o microfone? Sim, eu não anotei, eu tô com a memória, eu não anotei as perguntas, então eu Sim. fui botando assim, eu numerei de 1 a 21 e eu fui botando assim, o que eu me identifiquei. Mas assim, aí eu não lembro, eu não tenho acesso aqui, mas Você não lembro, lembra o tem uma. número? Não, eu não lembro porque eu não anotei, porque eu Ah, pensei tá. assim, depois vocês vão disponibilizar, né? E Ah, eu vou. tá, tudo bem. Então, eu não lembro como as pessoas falaram, o 18, qual item, eu não Ah, lembro. Mas uma coisa, assim, pensando assim, no meu autoconhecimento, quando eu estava vendo algumas coisas, como eu falei, assim, eu vi que eu venho vencendo. Mas uma coisa que já melhorou um pouquinho, mas eu tenho, assim, que ainda é um grande desafio para mim, é não acreditar nas minhas assim eu conquista. capacidades, né, nas minhas habilidades, nas minhas potencialidades. Isso ainda é muito forte, né? Eu tenho medo ainda do novo, fico insegura em relação a umas situações. Aí aparece uma pergunta que eu botei um eu bem grande, né? De ficar em evidência, né? Ah, Mais ou menos sim, isso. Eu não me tem sinto isso. bem, eu já comentei com algumas pessoas que convivem, e eu me sinto assim gosto de ficar como uma lagartixa, pertinho de parede, não gosto de ficar numa situação. Isso ainda é Que muito seja o forte, centro das atenções, né? Você não exatamente. gosta, né? Mas É, assim, isso é bem forte. é. Mas o que me surpreendeu é ver que há um tempo atrás seriam muitos eus, assim, né? E assim, E hoje já tem menos, tem não é? melhorando, tem E evoluindo, é né? isso Aos aí. pouquinhos, engatinhando, mas é isso. Isso, e esse que te chamou bastante a atenção, por quê? Né? Eu acho que a gente tem que trabalhar é isso aí. Por quê? Se eu sou capaz, se eu consigo fazer, não é? É o objetivo nosso aqui, de todos nós, aqui hoje, né? A, a gente percebe que vimos aí sinais de baixa estima, mas também existe a autoestima. Eu me amo, eu sou linda, sou maravilhosa e eu me acho, não é? Eu me acho capaz daquilo que eu tenho para desenvolver, mas muitos de nós, a maioria de nós, ainda tem os itens da baixa estima muito fortes, como esses todos que a gente colocou aí. Por isso que é muito importante esse momento aqui de reflexão,
né? Porque autoestima não é coisa superficial, gente. A minha autoestima não pode ficar para depois. Ah, não, depois eu resolvo isso. Não. Sabe por quê? Porque ela é essencial. Minha autoestima, ela não é detalhe. A sua autoestima, a nossa autoestima não é um detalhe. Ela é essencial para a nossa vida, para o nosso bem-estar pleno. E aí agora a gente vai passar para uns pilares que nos ajudam a aumentar essa autoestima. E a gente começa por um que nós estamos falando aqui, né? Umas semanas, que é o autoconhecimento, essa análise honesta de nós próprios. Eu vou olhar assim, poxa vida, eu preciso melhorar nesse aspecto aqui, olhar para dentro de mim mesmo, ter consciência clara, consciência objetiva, né? Para eu poder traçar uma meta. Porque se eu não me conheço, quem é a Márcia? Para mim mesma, né? E isso não se faz apertando o botão, não, gente. Só também lendo, tendo conhecimento, não nos dá consciência de quem somos, nos ajuda. Nos ajuda a um despertar. Mas só quando a gente se conhecer, olhar para dentro de cada um olhar para dentro de si mesmo, que a gente vai conseguir assumir um controle da nossa existência. E aí a gente pode fazer, né, o que a gente quiser no rumo, nessa mudança, nessa, nessa nossa vida. Às vezes, a gente passa uma existência inteira em ciclos. Igual essa imagem aqui. Ah, eu quero mudar. Ah, eu preciso mudar. Ah, segunda-feira eu vou mudar. A gente passa uma vida inteira e não sai. Passa 5 anos, passa 10 anos, passa 20 anos, a gente está ali, naquela É situação. a dieta que E começa é sempre na outra segunda. na outra segunda. E não sai daquele círculo, não é? E aí agora eu faço uma proposta para vocês. A pergunta que eu faço: qual o movimento de amor próprio que você poderia fazer nesse momento para te tirar de um ciclo que você já percebe na sua existência? É individual a reflexão. Qual o que você pode fazer? Qual o movimento que você pode fazer em prol de você mesmo, para você sair desse ciclo que você não quer, mas não consegue? Será que é investindo num sonho? E investir mesmo. Sair de um relacionamento tóxico, não estou falando nem somente de relacionamentos afetivos, mas também de amizades, né? Porque às vezes acontece. Será que eu preciso desacelerar? Tô ansiosa que não estou dando conta de mim mesmo. Meu corpo físico já está falando assim, não dou conta. Será que está na hora de eu saber dizer um não? Tudo são movimentos de amor próprio. Eu coloquei alguns. Se priorizar sem culpa nenhuma, deixa ela de lado. Se priorizar, cuidar do corpo, fazer um exercício, enfim. Qual é o movimento? Pode escrever no papel aí, quem quiser, né? Pois não, Antônio Carlos? Serei breve. Hoje passou na TV Rio Sul uma reportagem sobre liderança, como que deve ser o líder na atualidade. E hoje eu ouvi, mas já ouvi outras vezes. A sua fala não está mais dentro de um ciclo religioso, como nós estamos aqui. Está bem abrangente, porque ele foi categórico, o instrutor responsável. É necessário para ser um líder na atualidade, que ele faça primeiramente um autoconhecimento. A partir daí a gente vai conversar. É isso aí. É isso aí, Antônio. Autoconhecimento é o começo de tudo, gente. É essa análise primeira que nos vai aqui, ó, o primeiro movimento de se eu me conheço, caramba, eu estou a todo momento me culpando e não me priorizo. Será que eu não posso fazer nessa situação aqui isso agora? Porque eu estou me conhecendo, né?
É isso daí que a gente precisa. Quando eu consigo me conhecer profundamente, aí o que que acontece? Consequência é autoaceitação. Eu me aceito como eu sou, não é? Essa é a Márcia. Você complacente com a Márcia impaciente? Não, não posso ser complacente com a Márcia impaciente, mas eu posso compreendê-la, conhecê-la e trabalhar nisso, não é? Então, que a gente não queira ser uma outra pessoa. Nós somos únicos, filhos de um pai, somos únicos. Vamos valorizar o que de positivo a gente tem, porque temos, né? Autoaceitação é diferente de acomodação. Isso é que a gente tem que prestar uma atenção, porque se aceitar não é paralisar. Eu nasci assim, eu cresci assim, Luciana até falou semana passada, vou ser sempre assim. Não, é eu me aceitar e começar um trabalho. Porque se eu me conheço, eu pratico o autoconhecimento, consequência é a autoaceitação. Para eu começar a trabalhar aqueles pontos lá da minha baixa estima que estão falando alto. Como um que eu marquei aqui, o desconforto com a ação focada para mim. Por mais que possa parecer diferente, isso para mim é um desconforto. Não é? Trabalhar isso. Porque eu me preparei, eu estou aqui, dentro das minhas capacidades, das minhas possibilidades. Não é? É isso aí. E a gente se amar, né? É um outro pilar, né? Jesus disse para nós, né? Vamos lembrar, né? Nós deveríamos amar o próximo como a nós mesmos, não é? Somos centelhas de um mesmo Pai. Então a gente precisa se amar, com certeza. Essa frase é boa. A fé não é certeza, a fé é certeza. Essa é a frase. Olha. Confie em si mesmo. Eu sou capaz, eu vou conseguir, eu me preparei para isso. Porque quando a gente está em dúvida, isso abre tanta brecha, né, de incerteza, a gente fica inseguro. Então, é outro pilar da autoestima. Tem mais. Seja gentil. Ô, gente, a gente é gentil com tanta gente. Eu até pensei em escrever um cartazinho e pregar na porta do meu armário, na geladeira, ou alguma coisa parecida aqui em casa para ver se dá uma ajuda. Seja gentil, não seja tão exigente consigo mesmo, né? Duro. Quantas vezes nós somos duros com o outro, mas com a gente também, né? Então, vamos ser gentis conosco, né? Cultivando bons hábitos, não só hábitos para mantença do corpo físico, mas, sobretudo, os hábitos espirituais, da moral do Cristo, da fraternidade, da solidariedade. Cultivando isso tudo junto, isso nos traz paz. E quando a gente medita o Evangelho, a gente percebe que ele é uma fonte dessa paz. Outro pilar, a perseverança. Ô, gente, temos que perseverar. Hoje a gente passou essa lista aí, baixa estima, baixa autoestima, né? Se a gente não perseverar, não vai, porque é difícil pra caramba. É difícil desafios novos. A gente romper com barreiras é difícil. A gente dizer um não é difícil. A gente precisa ser perseverante. Porque aos poucos a autoestima nossa começa a crescer. Vai depender do esforço de cada um de nós, não é? Então, aos poucos, né? A gente vai aumentando, se achando realmente linda e linda, né? Isso é claro que eu não estou falando somente do aspecto físico, né? Mas aí aqui entra todo um corpo de conceitos morais, espirituais e também físico. A gente vai sentindo prazer em viver, né? De se autoaceitar, consciência de que temos valor, né? Alegria vai chegando na nossa forma de viver, confiança. E ao todo a gente vai
trazendo para nós uma fonte de equilíbrio através dos nossos pensamentos, porque o pensamento é tudo, né? Com isso, a gente consegue ressignificar a nossa existência ainda nesta reencarnação. E nós podemos fazer isso, cada um de nós que está aqui. A gente pode ressignificar, dar um novo significado, dar uma nova perspectiva à vida que a gente está levando. As nossas dores se curam com o nosso amor, e claro, com o amor do Pai, daqueles amigos que gostam tanto de nós, mas sobretudo do amor, do nosso amor próprio. Eu olhar para mim e vamos lá, né? Vamos nos melhorar. Então, gente, o que a gente, né, volta naquelas primeiras perguntas, e eu espero que a gente consiga responder. Quando foi a última vez que você se elogiou? Alguém quer responder isso para mim? Não sei. Não sabe. Foi a minha resposta. Sim? Quem mais? O meu também acho que é não sei. Quem mais está na sala? Deixa eu ver se eu consigo ver mais. Miriam, quando você se elogiou pela última vez? Não lembro. Também Memória não. fraca. Memória fraca. O que é isso, gente? Vamos lá, quem mais? Tem gente que se lembra A sempre. Cris, domingo. A A Lília falou que Cris! não lembra. Tudo bem, Cris. Enfim, alguém. Muito bom, Antônio Carlos levantou aqui a mão. Olha, por incrível que pareça, eu vou responder porque você está perguntando. Como Sim. foi, como foi de mim para comigo mesmo? Hoje eu fiz um elogio sobre mim mesmo. Algumas coisas que eu gostei. Parabéns! Eu gosto muito da. Eu faço bastante coisa, né? Assim, tenho habilidade na área aí de fazer algumas coisas. Então, eu olhei e falei, nossa, mãe, mas isso foi eu. Mas eu falei para mim mesmo, eu estou abrindo para você na sala aqui especificamente, mas eu não falaria assim ao público, olha, pessoal, não. Como você botou como questão, isso foi mais ou menos na parte da manhã. Eu olhei uma Gente, coisa. parabéns, Antônio Carlos. Parabéns, Gostei é isso. muito do que fiz. Aí eu pensei, acho que foi muito bom. Eu fiz bem, que ótimo! Olha só que exemplo bom de autoestima. Alta autoestima, não é? Quem mais? Alguém se lembra? Eu me lembro. Tem 3 dias. Eu fiquei satisfeita com um comportamento que eu tive. Eu falei, mandei bem. Né? E fiquei comigo isso, né? Foi na casa de repouso onde a minha mãe estava, com outro idoso, e eu fiquei satisfeita com o meu comportamento. Eu falei, poxa, que bom. Fiquei feliz com o meu comportamento. Alguém mais? Então vamos para a próxima, hein? Se tivesse que dizer uma qualidade sua, isso todo mundo vai achar uma, hein? Qual seria? Bora lá? Antônio, sim. Honestidade. Obrigada. Quem mais? Paciência. Obrigada, Solange. Simpatia. Lindo, muito bom. Obrigada, Cris. Eu coloquei que eu seria uma pessoa, que eu sou uma pessoa prestativa. Pessoas me Ótimo. pedem, eu estou ali. Isso. Obrigada, Carlinhos. Queria que todos falassem uma qualidade. Podemos? Lu, o Antônio levantou a mão. Ele falou. Essa parte é difícil, viu? Lidar com pessoas.
lidar com pessoas, isso. A única coisa que eu acho que vem, assim, que eu aprendi muito, eu acho que eu carrego no coração, é ser justa. Isso, nossa, única é coisa extra, é muito. Obrigada, Lu. Eric, tá por aí? Tá. Eu estou sim, é que o Antônio Carlos já respondeu por mim, né, Tori? Então repete. Honestidade, eu procuro ser Ai, que honesto. coisa É boa. um Obrigada. esforço, mas eu tento ser. Isso aí. Miriam Simone, tá por aí? Tá. Tô. Perseverança. Muito obrigada. Isso, Miriam. Bebel, tá por aí? Tá. Bebel, você dormiu, Bebel? Ela tá em dificuldade com o telefone. É. Então, enquanto a Bebel vai achando, Maria Laura e a Renata, uma qualidade? Olha, vou falar uma coisa. Qualidade. Eu estava falando isso aqui com a minha mãe quase agora. Eu não sei por quê, mas qualidade é uma coisa. Eu acho que foi o depoimento da Luciana, que eu me vi no depoimento dela. Eu sempre procurava uma qualidade, né? Sempre não. Quando alguém tocava nesse assunto, e eu ficava pensando em mim, eu falava, eu não tenho qualidade. Aí agora a gente conversando, aí alguém falou de ser justo, de ser, tentar ser honesto, né? O quanto mais, possível, né? E aí eu falei, "Ih, duas qualidades que eu acho que eu tenho." Olha, Porque então repete sempre, as duas. eu sempre procuro ser o mais honesta que eu Sim, consigo, né? E o mais justa também, ter isso. atitudes mais justas que eu consigo. Mas, Muito obrigada, Renata. Isso aí, Rê. E Maria Laura? e aí, mãe? Uma Eu qualidade e também. uma palavra. Uma qualidade. Amor ao próximo. Muito É, obrigada, que lindo. amor ao Lilian, próximo. Lilian, estou vendo aqui. Oi. Oi, gostaria de dizer uma qualidade sua para nós? Eu sou uma pessoa amiga, eu Sim, excelente. sou uma pessoa alegre. Oh, obrigada, Lilian, muito obrigada, viu? Eu acho que talvez a minha melhor qualidade é ter empatia. Nossa, que ótimo, obrigada. E Miriam? Tô aqui perdida, são tantas. Nada. Ai, meu Deus do céu! Não, eu não sei assim, qual que. Mas em todas que assim, das coisas que a gente vai costurando, eu acho que a amizade é uma coisa que é muito forte em mim. Muito O Érica, é o bobo. Ele que não perde a fez. oportunidade. Mandou uma figurinha dando risada aí. Ai, ai, ai. Ô, gente, que bom, né? Todo mundo, eu passei por Foi, todo mundo. foi. A Bebel Foi. só que não conseguiu abrir o Só que microfone. não. E, gente, a última pergunta. O que você mais gosta em você? Se não quiser falar, pode escrever no seu papelzinho. Se escreveu, aí reforça. Se não escreveu, reforça mais ele. Porque a gente tem que gostar de nós, daquilo que a gente faz, não é? Então é importante. Quem quiser à vontade, pode falar, Antônio. Ó, eu gosto do jeito que eu sou. Eu gosto. Isso aí, gostei de ouvir isso. Muito bom. Obrigada. Quem mais? Do que você mais gosta em você? Da forma como eu procuro tratar as pessoas. Isso, Cris, da forma. Alguém mais abriu junto? Eu abri junto com ela. Eu acho Sim.
que eu gosto de mim, assim, que eu consigo ser alegre, mesmo nos momentos difíceis, eu consigo encontrar Ser momentos alegre. para ser alegre, para ver uma graça, para brincar. Isso. Obrigada, Lívia. Quem mais gostaria de se manifestar? Eu coloquei que seria o otimismo, né, como ela também Hum, acabou de falar, e a sim, empatia, que está sim. me colocando nas situações das O pessoas outro, né? também. Isso é bom demais. Obrigada. Gente, pelo nosso avançar da hora, a gente ainda ficaria nesse assunto, né? Mais uma noite inteira varando, né? Mas a gente precisa, isso foram reflexões que nós trouxemos. Então, isso eu vou colocar lá no grupo também. Dicas. Fale bem de si mesmo. Para a gente terminar. A gente gosta de falar mal da gente, mas vamos falar bem de nós mesmos, A né? gente vai falar bem, o Eric fica botando carinha dando risada. Eric, não cerceia a coleguinha, Eric. Comemore pequenas vitórias. Mesmo que seja aquele bolo que deu certo pela primeira vez. Comemore. Vale a pena, né? Cuide do corpo e da mente, não só de um, não só do outro, dos dois, porque esse corpo é instrumento do nosso progresso. Aqui precisamos cuidar, né? Hum, esse para todo mundo. Vamos aprender a dizer não, né? Quando a gente não dá mais conta. Evitar nos comparar com o outro. Somos únicos. Cada um traz as suas experiências, né? Escolher as nossas companhias, aquelas que possam nos auxiliar nessa nossa caminhada, nessa busca que nós estamos tendo de crescimento. Pratique a gratidão, o autoconhecimento. Isso aí a gente está vendo que é a chave, né, gente? Agradecer por tudo nessa nossa existência e se autoconhecer. E aceitar os erros como parte do processo. Não somos perfeitos, ninguém cresce sem tropeçar, e nós estamos aqui nesse nesse momento, né, de terça-feira, buscando fortalecermos individualmente no coletivo. Então, fica aqui a mensagem dessa noite. Espero ter conseguido passar aquilo, sair um pouquinho do texto, porque eu achei que dessa forma pudesse ficar um pouquinho mais dinâmico. Agradeço a vocês pela força, por terem participado. Nossa, foi muito bom para mim. Obrigada, gente. Uma boa noite. E para fazer a prece final, quem gostaria de fazer para nós? Eu não perguntei se alguém quer fazer algum comentário, vocês me desculpem. Final. Ô, Mira, agora você acaba de dirigir a reunião, Mira. Então, aproveitando que o Antônio Carlos nem sempre está com a gente, podia pedir para ele fazer a prece para nós. E Já que aí, ele foi o único que Antônio? se elogiou Dobradinha, hoje, então. dobradinha, ele fez a prece inicial, né, Ah, não Antônio? estava aqui, Antônio. Tá, tudo bem, vamos na final também. Cheguei Tá. tarde hoje. Deus de infinita bondade e misericórdia, Jesus, nosso bom e amado Mestre, é com alegria que estamos aqui reunidos em Teu nome, tratando de assuntos de grande importância para o nosso crescimento moral e espiritual. Agradecemos por este momento, agradecemos pelos estudos, agradecemos por essa oportunidade de estarmos reunidos entre amigos. Se conosco, nos envolva em vibrações de paz, de amor, e que cada um de nós possa ter sempre a força, a fé, a coragem e perseverança para trilhar no caminho do bem. Obrigado por tudo, graças a Deus. Obrigada, Antônio.
mais uma vez. E, gente, muito obrigada a todos vocês. Foi uma noite, para mim, muito, muito importante. Foi muito bom mesmo, gente. Obrigada, gente. Boa noite.